Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Rogério Scavone, eu sou jornalista, fotógrafo e autor do livro Os Fotógrafos da Família Parodi, que conta a história da minha família de fotógrafos que atua aqui em Itatiba desde 1907, portanto, há 116 anos. Esse trabalho tem como principal objetivo divulgar o acervo da família Parodi, que reúne mais de 100 mil imagens e diversos equipamentos e também filmes em 8 milímetros, 16 milímetros, que nós estamos num processo de transferir todo esse conteúdo, essas imagens, essas peças, né, de equipamentos fotográficos para o arquivo público da prefeitura do município de Itatiba. E assim que esse conteúdo estiver disponível, ele vai poder ser usado, essa ideia do projeto maior, né? Ele vai poder ser usado por pessoas em projetos educacionais, artísticos e culturais. E essa conversa, esse bate-papo nosso de hoje é justamente para mostrar alguns usos que o acervo da família Parodi já vem colaborando, né? Nós convidamos o professor Osmar Mantovani para fazer uma participação e contar um pouco sobre a sua experiência, né? O professor Osmar, ele é professor de matemática, né? E casado com a Bruna, e trabalha nessa área há mais de 30 anos, e também é pesquisador na área de computação. Ele publicou o seu primeiro livro, Trama e Ordume, Entrelaçando Histórias de uma Vida, em 2024, pela editora Pontes, de Campinas. O ponto central do trabalho é a vida de sua mãe, Lucília Bicciarelli Mantovani, hoje com 92 anos. No livro, Osmar começa contando dados sobre sua vinda da Itália, de seus bisavós e avós por parte de mãe, e como foi a vida deles aqui em Itatiba. Em seguida, ele conta um pouco sobre o trabalho da sua mãe na indústria Pabreu, né, que é uma grande indústria têxtil que existiu em Itatiba desde a década de 30 e encerrou suas atividades na década de 90 do século passado. O livro está disponível no site da editora Pontes e na Amazon, e em Itatiba, no sebo do Hercílio Zuiani e na livraria Toque de Letras. No final aqui desse trabalho, nós também vamos incluir aí a colocação dessas informações para facilitar o acesso dos amigos que nos assistem ao livro do Osmar. Boa tarde, Osmar. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rogério. Obrigado, viu? Obrigado por estar junto com você aqui. Eu agradeço você ter aceito esse convite para contar um pouco aí dessa sua experiência em usar algumas fotografias, né, do acervo Foto Parodi na produção desse belíssimo trabalho que eu recomendo a todos, que realmente é uma leitura muito agradável, muito interessante, não só para aqueles que gostam de história de Itatiba, mas principalmente porque é uma história que eu tenho certeza que muitas outras pessoas aqui de Itatiba vão se identificar em algum momento, não é isso? Assim, em primeiro lugar, obrigado, viu, Rogério? Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com você também nesse bate-papo, uma honra para mim. Obrigado pelas suas palavras com relação ao livro, você sabe que você acompanhou um pouco isso, foram 7 anos de trabalho, e vamos aproveitar e mostrar aqui a capa do livro. Opa, vai ter um efeito aqui, um pouco, desculpa. Não, tudo bem. Mas, enfim,
O livro, a ideia é contar um pouco, como você disse, essa história é muito comum aqui em Itatiba, né? Tem muitas famílias que têm descendentes de italianos que vieram para o Brasil, para o estado de São Paulo, que vieram para Itatiba, e também das pessoas que trabalharam, muita gente trabalhou na Fabril, né? E não só na Fabril, mas em muitas indústrias têxteis da cidade, que foi uma indústria muito forte aqui. Eu tive o prazer de ouvir a minha mãe contar sobre esse trabalho dela, que foi o único trabalho registrado em carteira que ela teve, de 30 anos. Ela começou ali aos 14, aposentou aos 44, ali na Fabril. E eu tive o prazer de ouvir ela contar essa história de trabalho ali. Meu pai também trabalhou ali há 18 anos, né? Então, eu ouvi muito isso e o tempo foi passando, a indústria têxtil perdeu força no Brasil e essa história acabou ficando um pouco para trás. Hoje a gente passa ali na região, né, agora não tem mais o prédio da Escavone também, o prédio da Fabril, uma boa parte foi derrubado, uma parte está abandonada. Então essa história está se perdendo e ela, como ela foi muito marcante para mim, eu achei que era importante colocá-la no papel. E para fazer isso, no fundo, fui buscar dados, né, como você falou, da vinda dos meus bisavós e avós da Itália, na grande imigração, e contei um pouco da vida deles ali, aqui em Itatiba. E ao contar isso, o que aconteceu? Eu comecei a sentir necessidade de ilustrar um pouco algumas coisas. O mercado municipal antigo, por exemplo, só foi possível por causa do acervo da família Parodi. Inclusive, mais uma vez, agradeço você aqui pelo espaço, né, por ceder as fotos para ilustrar o trabalho. O bairro do Sapo, ali onde a Fabril foi, hoje, né, o centro da cidade, tá, mas como era aquilo antes, né, tem um registro fotográfico do bairro do Sapo, da Chácara Bartolomeu ali, que você também disponibilizou, e a fábrica ela foi muito grande, então tem vistas aéreas que o acervo da família Parodi também tinha disponível e que ilustram muito bem, e eu pude, através, olhando para essas fotos, junto com a minha mãe, conversando o que era esse prédio aqui, mamãe, o que tinha lá, e ela tem uma memória muito forte disso, foram 30 anos trabalhando lá, eu sabia, aqui era a retorção, aqui era a casa da família Abreu, aqui era, sabe, então isso enriqueceu o livro, são duas imagens ali de vistas aéreas que ajudam muito a esclarecer alguns aspectos do que hoje é um prédio que, né, boa parte já não existe mais. Uma foto muito bonita dos funcionários da Fabril da década de 40, que eu não consegui identificar nenhum, mas quem sabe um dia alguém consegue, você me cedeu isso, muito obrigado, foi uma coisa muito legal. E aí, Fabril e Scavone estavam juntas ali, né, juntas ali, uma na frente da outra, então tem muito movimento de operário, na época elas estavam muito fortes. Tem uma foto clássica ali da saída dos operários, que bom que tem aquela foto, porque aquilo ajuda a mostrar como eram fortes as indústrias, como tinha milhares de pessoas que trabalhavam lá. Num trecho do livro eu conto, né, desse trabalho todo e conto um pouco do que minha mãe fazia para se divertir também ali, como era a vida dela ali como jovem, né, e tem os bailes no 15 de novembro, que era um clube super conhecido na cidade, na região, tem uma foto ali clássica também, naquela foto de esquina com o seu João, né, acho, na porta, placa identificando lá, dá a noção de, porque derrubaram a parte de cima do prédio, né, quem não conhece pode ver o prédio todo ali, onde é uma farmácia agora. A minha mãe é muito no Cine Santa Rosa, onde é o prédio Santa Rosa, e tem a foto também do acervo Parodi para ilustrar, e a caminhada que se fazia, uma foto clássica, né, que se fazia no centro da cidade, homens andando num sentido, mulheres no outro, as mulheres andando na calçada para não rascar o sapato no paralelepípedo, porque não era asfaltado, né, asfalto mais fino, tal. Então, olhando para essa foto, minha mãe tinha muitas memórias daquele momento, daqueles momentos que ela viveu ali, do cinema, do footing, do baile no clube 15 de novembro. E você, Osmar, você disse que as fotos também ajudaram até a sua mãe
a se lembrar de detalhes e de coisas. Você acredita que... porque a gente sabe que a fotografia também tem essa função de não só registrar a memória, mas também depois quando ela é revisitada, né, ela desperta sentimentos, memórias, e faz a gente muitas vezes se lembrar de coisas que a gente havia se esquecido, enfim, né? E às vezes até uma imagem assim despretensiosa pode ajudar nisso, né? Você disse que isso aconteceu durante o seu trabalho. Aconteceu várias vezes, porque quando eu mostrava para minha mãe, porque ela contava muita coisa, né? Então, o livro, principalmente a parte central dele ali do trabalho na Fabril, é uma descrição, né? Eu registrei o que minha mãe me contava e fui buscando dados e reportagens em jornais que validassem o que ela estava dizendo. E as fotos, sem dúvida, elas foram muito importantes nesse sentido, porque muitas vezes ela tinha contado uma parte de uma coisa, né, e aí, alguns fatos ali, e aí, olhando para a imagem, para perguntar, olha, foi mais ou menos neste lugar, muitas outras histórias foram aparecendo, e então, como você disse, não só para ilustrar o livro, mas ajudou não só para ilustrar, mas ajudou a reavivar muita coisa que ela não estava, por exemplo, não tinha se lembrado, não tinha se recordado. Então, as imagens, elas foram fundamentais. Eu sinceramente, como você disse, eu sou professor de matemática, eu não sou um historiador, mas eu não consigo ver um trabalho sobre a história de Itatiba sem o apoio, sem a contribuição, sem o acervo Parodi de imagens para ajudar a completar e né, detalhar algumas coisas. O acervo é realmente muito importante e me ajudou demais a enriquecer o trabalho. Ainda aproveitando essa sua experiência como professor, Osmar, nós realizamos ao longo aí dos últimos anos alguns trabalhos em parceria com escolas, com professores de determinadas áreas, por exemplo, na área universitária, com os professores aqui de arquitetura da Universidade de São Francisco, que gostam muito, né, dessa possibilidade de comparar cenas do passado com o presente, até para mostrar a própria evolução urbana da cidade, né? E eu me lembro que nós fizemos também um projeto com uma escola particular que você lecionava, e que os próprios alunos trabalharam as imagens do acervo e resgataram, né, informações históricas sobre essas imagens. Porque muitas vezes a gente tem a imagem no acervo, mas a gente não tem muita informação do que, por exemplo, aquele prédio foi, o que funcionou ali, né? Você acredita que essa é uma possibilidade de uso pedagógico também da fotografia e do acervo para as escolas em geral? Não tenho dúvida, porque é interessante, né, quando você mostra a imagem para alguém que viveu aquela região, que conheceu aquilo, ela nota detalhes que são realmente impressionantes. Numa das vistas aéreas que você me cedeu, foi uma riqueza de detalhes tão grande que minha mãe conseguiu ver ali, não só na própria fábrica, mas também na região, que eu fiz uma descrição ali no texto, usando umas numerações, coloquei umas numerações nas imagens e fui, na imagem, fui descrevendo, ó, no item número 1, numerado aí, tal, é tal coisa, tal coisa. Então, quer dizer, você mostra uma imagem dessa para pessoas que conhecem a região, o pessoal mais, né, antigo na cidade, vem uma carga de informações muito grande e de emoções também, como você falou, emoções, de sentimentos, de memórias interessantes, curiosas. Eu acho isso super importante, essa valorização da história de todo mundo, na verdade.
Eu queria até aproveitar o seu depoimento aí para dizer e contar um pouco sobre como está, né, a transferência do acervo Sim. da família Paródia aqui para o Arquivo Público Municipal, né? No Uhum. momento, a gente está terminando de fazer um levantamento um pouco mais detalhado, até para quantificar, né, as imagens, procurando classificar elas em grandes blocos, pelo menos quanto às suas características físicas, os temas retratados, enfim. E a gente deve concluir esse trabalho até o começo do próximo ano, e aí já vai começar uma etapa em que a gente vai começar a digitalizar essas imagens e disponibilizar para o acesso público e democrático a esse conteúdo, como já acontece em algumas instituições que, inclusive, você utilizou na sua pesquisa para a Sim. publicação do livro, né? A gente conhece e sabe que a Biblioteca Nacional tem um sistema muito interessante, o próprio Centro de Memória da Unicamp também faz um trabalho muito interessante aqui na nossa região, né, de resgate desse material, dessas fotografias, filmes e até documentos escritos, né? Uhum. E a gente pretende disponibilizar isso para um acesso público, como eu disse, e democrático para que as pessoas possam usar. Você avalia essa iniciativa assim como algo que possa ser interessante e despertar outros pesquisadores, historiadores, professores mesmo, né, a utilizar o material do acervo Paródia? Ah, não tenho dúvida. É um acervo riquíssimo, riquíssimo. Acho que, no fundo, todo mundo devia conhecer e ter acesso a essas imagens. Eu não tenho dúvida que vai abrir um horizonte de pesquisas e de enriquecimento cultural e também de essa troca de informações, ideias, retomar memórias, às vezes, não precisa ser para um livro, mas para pequenos trabalhos, histórias familiares, às vezes os mais novos, que têm acesso a essa mais facilidade com a parte tecnológica, tem acesso a essas imagens e mostrar para o pessoal mais, mais experiente, digamos, né, que viveu e está ativo numa época mais antiga. Isso vai ser de uma riqueza incrível. E é curioso, porque, assim, cada profissional, cada pessoa tem uma visão sobre aquilo, né? Então, não dá nem para imaginar onde é que isso vai parar, porque o profissional de artes vai usar de um jeito, o pessoal de cinema, de áudio, de vídeo, usar de outro jeito. Então, eu acho que vai ser uma coisa realmente muito bonita isso. Eu acho isso, na verdade, uma coisa muito, muito legal que você está fazendo, sabe? Disponibilizar para o público isso. Muita gente vai conhecer um pouco mais de Itatiba através dessas imagens que estão aí com você, muito bem guardadas. Para mim, isso tem um valor histórico, e eu nem sou especialista na área, né? É tão incrível, Rogério, que, assim, eu não sei nem dizer direito quão relevante é esse negócio, porque quando a gente esquece da história da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa família, é como se as pessoas que passaram aqui antes da gente ficassem esquecidas também. E eu acho que isso realmente uma coisa, é um pecado. A gente sabe que o seu trabalho, né, teve o lançamento agora recente do livro, né? E eu gostaria que você contasse um pouco de como o pessoal recebeu esse trabalho, quais foram, né, os retornos aí que você teve, porque eu também recentemente retratei num livro, né, a história da nossa família e assim eu fiquei muito satisfeito com o retorno, em primeiro lugar
por como você disse, preservar a história dos nossos familiares, que sem esse tipo de registro acabaria se perdendo, né? Então, eu fiquei realmente muito satisfeito com o retorno. Eu acredito que você também tenha ficado. Obrigado pela pergunta. Eu fiquei, Rogério, fiquei orgulhoso num sentido, bom sentido, assim, sem ser, né, arrogante, digamos. Eu fiquei muito feliz. Muitas pessoas comentaram coisas inesperadas, né? Por exemplo, que não sabiam que tanta gente tinha vindo da Itália, que não faziam ideia, nunca tinham parado para pensar. Mas isso também eu, até 10 anos atrás, não tinha parado para pensar. Como é que foi que os meus parentes vieram de lá, né? A história dos navios e que eles vieram, né, as condições também, as pessoas, o retorno que eu tive, assim, pô, nunca tinha pensado que era assim. Como assim? Que situação precária de transporte foi essa? Quem tinha financiado esse transporte? Então, algumas pessoas também comentaram sobre a partida para Abreu, né? Que não tinha ideia do tamanho que a Abreu teve, dos prédios, como é que, né, que funcionava onde, como aquilo foi grande. Então, foram retornos muito variados, alguns retornos de detalhes, assim, tem algumas pessoas que pegam alguns detalhes interessantes, assim, em particular, algumas coisas mais recentes, por exemplo, foram retornos diversos, assim, de pessoas de áreas diferentes, que me deixaram muito contente. Foi um trabalho extenso, você sabe disso, foram 7 anos aí de muito trabalho, todo o lucro que eu recebi eu doei para a Sociedade Tatibense para o Bem-Estar Social, a CIBS, a entidade da qual eu, inclusive, atualmente sou presidente. Então, foi muito, muito positivo. Eu gostei do que ouvi, fiquei feliz, foi muito bom. Eu gostaria agora de registrar, né, a participação do Paulo Henrique Degani, né, que trabalha aqui no Arquivo Público de Itatiba, e da professora Fabiana Rodrigues, que é coordenadora do EJA e que também vão participar dessa nossa conversa sobre os possíveis usos, né, do conteúdo do acervo da família Parodi. Como o professor Osmar já disse, né, o acervo tem sido utilizado aí, no caso dele, na publicação do livro de memórias da mãe dele, como ele já nos contou, né? E eu gostaria de convidar agora a professora Fabiana para falar um pouco sobre o projeto desenvolvido, né, pelos alunos do setor de educação de jovens e adultos da Prefeitura de Itatiba, da qual a Fabiana é coordenadora, e que realizaram um trabalho muito interessante, também utilizando as fotos do acervo da família Parodi, para fazer um trabalho na área de artes, que eles reproduziram as imagens fotográficas antigas em desenhos feitos por eles mesmos e que resultaram numa exposição que eu acredito muito interessante, que está no Paço Municipal. Então, eu convido a professora Fabiana, inicialmente, para fazer uma breve apresentação, Fabiana, da sua formação e de como surgiu essa ideia de aproveitar as imagens do acervo Parodi nesse projeto pedagógico e artístico com os alunos do EJA. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, né, eu queria agradecer o convite do Rogério Scavone para estar falando um pouquinho sobre o projeto, né, da exposição de artes da EJA,
que acontece todo ano. Esse é o segundo ano que eu estou trabalhando à frente do projeto, né? Coordenando a EJA aqui na cidade de Itatiba. O ano passado, a gente já começou a trabalhar um pouquinho com a história da cidade. Então, a gente fez a pintura das telas dos pontos turísticos. Ficou super bacana, foi um sucesso, eles se empenharam, se dedicaram. Esse ano, eu fui com o objetivo de realmente eles conhecerem a história de Itatiba. Itatiba, dia 1º de novembro, fez 167 anos. É uma cidade jovem, né? Não é uma cidade muito velha. E tem muita história para contar. Então, como a gente tem muitos alunos que vieram de fora e não conhecem a cidade, não conhecem a história dela, e também tem alguns que nasceram aqui e que fazem 30, 40 anos que não estavam na educação e voltaram agora a estudar. Então, para eles, reviver isso, olhar as fotos, quando eu cheguei na escola, mostrei o projeto, falei para os coordenadores, professores, fiz uma reunião e falei, olha, eu tenho um projeto, eu gostaria de trabalhar as fotos antigas de Itatiba. Quando eu conversei com o Rogério, né, que ele me deu autorização, que eu fui lá no ateliê dele, que eu olhei as fotos, eu falei, gente, isso é uma riqueza muito grande e precisa ser explorada. A cidade precisa conhecer isso, a história, que não basta só morar aqui. A gente tem que conhecer né, as raízes da onde a gente está, da onde a gente escolheu para morar. Se a gente escolheu a cidade de Itatiba, vamos então conhecer a nossa cidade, saber como ela surgiu, quem chegou aqui primeiro, o que tinha antes, né? Então, foi feito todo um levantamento de toda essa história, e quando eu mostrei as fotos para os alunos, os mais de idade, assim que eu posso chamar, o pessoal da melhor idade, eles se apaixonaram, porque alguns são daqui de Itatiba, nasceram aqui, são daqui, e outros, nossa, mas Jardim da Cadeia, tinha uma cadeia lá, eu falei, tinha uma cadeia. Por incrível que pareça, né, existiu uma cadeia ali no Jardim da Cadeia. Então, aquilo foi crescendo, né, o entusiasmo, a dedicação foi crescendo. Então, o objetivo principal foi trazer isso, foi trazer a história de Itatiba para dentro da sala de aula, não só para trabalhar história e geografia, mas também a gente trabalhou matemática, nós trabalhamos os pontos de fuga, nós trabalhamos as formas geométricas, retas, longitude, altura, densidade, figuras 3D, tudo isso a gente trabalhou na sala de aula, né? Sombra, luz, né? Por que lá era mais escuro? Por que aqui é mais claro? Por que a cidade agora está asfaltada e antigamente era toda pedra, né? Era calçamento, os carros, né? Dá para ver os carros antigos nas fotos, né? Tinha muito mais árvores do que a gente vê hoje na cidade. Então, assim, a gente trouxe tudo isso para a sala de aula. Então, foi muito enriquecedor, tanto para mim, né, como professora. Eu sou pedagoga, sou professora de letras, de português, sou psicopedagoga, tenho gestão escolar e tenho mestrado em ciências da educação. Só que nada disso, né, mensura o tamanho de trabalhar com os alunos em relação à arte, à cultura. Quando você está perto ali com eles, entendeu? Você esquece de tudo, você esquece quem você é. Você chega perto deles ali, você senta junto, você pega na mão para desenhar. Foi feito um trabalho assim, de chegar junto, de pegar na mão, de ensinar a posição da mão, o peso da mão para desenhar. Então, no começo, a gente assusta um pouco, né? Será que eles vão conseguir? Mas o Rogério pôde visitar a exposição, né? E ele viu que o trabalho foi surpreendente, né? Eu também fiquei, assim, maravilhada com tudo isso que eles conseguiram fazer. Então, o nosso objetivo principal foi isso, né? Trabalhar através das fotos e permear toda a parte pedagógica e multidisciplinar na escola. Eu agradeço aí o depoimento da Fabiana, e realmente foi uma experiência muito emocionante para mim ver o uso, né, desse trabalho de uma forma tão bonita. Osmar podia comentar, talvez, esse aspecto, né, que a Fabiana falou, além da arte, né, que ela utilizou, também aplicar na matemática, que é a especialidade aí do Osmar, né, física, enfim. A gente vê que
muitas vezes, né, uma iniciativa acaba tomando outros rumos e ampliando, né, a possibilidade de aproveitar as imagens do acervo. E é justamente isso que a gente pretende com esse bate-papo, que os usos já feitos, né, sirvam de exemplo, mas que principalmente motivem outros professores, educadores, artistas, pesquisadores, comunicadores a utilizar, né, esse acervo de imagens históricas que a gente tem o privilégio de ter aqui em Itatiba e poder desenvolver aí trabalhos tão bonitos, né? É interessante, não é, Osmar? Não, é interessante. Eu fiquei curioso, Fabiana, porque, assim, em termos de matemática, tem muita coisa de geometria que aparece nisso, né? Paralelismo, formas geométricas, latitude e longitude, que pende um pouco para a geografia, mas tem matemática junto. Então, você começa, escola é assim, né? Às vezes você começa com uma coisa no projeto, você jura que vai seguir uma linha, e aparece algum colega de área e fala, não, não, vamos ver, olhar isso aqui também. Isso deriva muita coisa. A escola é um negócio muito interessante nesse sentido, né? E, na verdade, eu tinha uma pergunta para você, mas acho que você já respondeu, porque imagino que quando você tenha mostrado as fotos, alguém deve ter lembrado de alguma história, eu falar, ou assim, aqui era isso, era assim que era, isso aconteceu? Aconteceu sim. Tem um aluno lá do projeto Integrando, o seu Edson, inclusive amanhã vai sair um depoimento dele na rádio, né, da Quintatiba. Ele foi técnico de vários times de futebol aqui em Itatiba. E ele sofreu um acidente, então ele ficou acamado muito tempo, ficou na UTI, quase que ele não sobrevive, e ele voltou a estudar depois de 30 anos. Nossa. E aí ele está lá no projeto. Então, quando eu cheguei com as fotos lá no projeto, ele chorou. Ele olhou e falou, gente, da onde você tirou isso? Eu falei assim para ele, o Rogério Scavone, né, tem um acervo das fotos Parodi. Ele falou assim, mas é o mesmo Parodi que tirava foto? Eu falei, o mesmo Parodi, a mesma família que tirava foto. Ele falou, nossa, mas eles existem, né? Estão aqui em Itatiba ainda? Eu falei, claro! Ele tem um livro, né? Ele fez um livro contando toda a história, né, de Itatiba. Eu falei, é muito interessante. Aí ele começou a ver as fotos e cada foto ele foi contando. Ó, aqui eu já estive aqui o meu pai me levava, aqui era o bar 15, o meu pai comprava doce lá. Então, quer dizer, resgatar isso, né, não tem preço, né? Resgatar a memória, né, poder pegar na mão, porque eles pegaram as fotos, né? Mesmo eu tendo feito a cópia de xerocada para trabalhar, eles poderam ver as fotos, né? 40 por 30. Então, eles tiveram aquele impacto, né? Nossa, nunca tinha visto essas fotos, né? A primeira vez. Eu falei, então, tá vendo? E vocês vão reproduzir as fotos. Aí ele falou, será que a gente consegue? Eu falei, consegue? Claro que consegue, vocês conseguem sim. Então, foi bem bacana isso. Foi bem legal. Eu gostaria agora de convidar o Paulo Henrique Degani para nos contar um pouco do seu relacionamento aí com as imagens, com o conteúdo do acervo. Nós somos amigos aí de longa data, né, Paulo? E a gente trabalha na tentativa de preservar e valorizar esse acervo há muito tempo. E o Paulo vem acompanhando todo esse trabalho como diretor do museu, enfim, como uma pessoa muito dedicada à pesquisa da história de Itatiba e também a diversos projetos culturais. E eu gostaria que ele fizesse também uma breve apresentação, né? E depois falasse um pouco de como ele aproveita as imagens do acervo Parodi no seu canal do YouTube, que é o Entre Linhas da História. E
que é um projeto muito interessante que eu também recomendo para todos conhecerem. Eu depois vou colocar na descrição aqui, né, desse vídeo os endereços, tanto do livro do Osmar, do projeto que a Fabiana coordenou e também do canal do Paulo. A Fabiana parece que quer fazer um comentário também. Antes de falar com o Rogério, né, Osmar, eu fui falar com o Paulo, né? Então era um segredo, né? Fui lá contar para o Paulo, falei, Paulo, o que você acha do projeto, né? Marquei com o horário com o Paulo, fui lá, olhei as maquetes, fiquei apaixonada pelas maquetes. Maquetes são lindas. Eu queria uma para mim, para trazer para mim, para minha casa, né? Eu falei, eu adorei as maquetes que estavam lá, né, no arquivo. E aí eu falei para o Paulo, eu tenho esse projeto, eu quero fazer esse projeto. O que você acha? Né? Por onde eu começo? Então, o Paulo, né, ele foi o primeiro a saber do projeto, e aí ele me deu as coordenadas, ele falou, olha, as fotos, né, do Rogério Scavone, do acervo paródia, eu falei, que legal, então você vai ter que conversar com ele, né, nós marcamos uma reunião lá para conversar, então, quer dizer, o Paulo foi eu e o Paulo, né, no começo, que eu levei a ideia para ele, porque se ele talvez falasse para mim, Fabiana, é uma loucura, eu ia falar, nossa, mas será, né? Parava ali já. Então ele falou, não. Mas é uma boa loucura. Isso. Ele falou, não, vai dar certo sim, vai ficar bacana, né? Eu falei, então eu vou seguir. Então é isso que eu queria comentar, que o Paulo ficou sabendo primeiro. Como era segredo, né? A gente deixou em segredo. Em segredo. Aproveitando, deixa eu falar então, que eu fiz dezenas de visitas ao arquivo público municipal, um acervo riquíssimo também, só através do acervo que eu pude acrescentar coisas ali, juntando a riqueza do acervo com a riqueza do acervo do arquivo público, com a da família Parodi, acervo de imagens, aí o trabalho que eu desenvolvi ficou bem mais completo. Aproveitando para agradecer ao Paulo mais uma vez pelo apoio aqui e ao Rogério também. Bom, a gente sempre ouve os amigos com prazer, né? Eu quero agradecer ao Rogério a possibilidade de participar, o convite, né? Um agradecimento à Fabiana, né, pelo seu trabalho e por acreditar que aonde a gente trabalha você pode encontrar subsídios para desenvolver inúmeros projetos, né? Também ao Osmar, que eu tive o prazer de conhecer mais pessoalmente, né, nas nossas visitas, nos nossos bate-papos, e agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouquinho da minha experiência e da minha vivência, não só com o Rogério, com a família, mas com o acervo também. Vocês sabem que eu sou, na realidade, analista químico. Todo mundo acha que eu sou historiador, eu sou analista químico, desculpe, formado pelo Colégio Notre Dame de Campinas, é essa a minha formação, nunca exerci, e vocês não imaginam como um analista químico caiu dentro da história e está até hoje. Quem sabe, futuramente, a gente vai contar. Inicialmente, né, tem um adendo aqui que eu faço questão de frisar, o Foto Parodi fotografou o casamento dos meus pais, em 1938. Em 1938, as fotos todas em perfeito estado, não estão amareladas, viu, Rogério? Não estão amarelas, não, elas estão perfeitas. Depois fotografou as nossas passagens na escola, né? O Rogério fez parte do grupo escolar comigo, o deputado Luiz Máximo foi o nosso padrinho, nosso paraninfo. Depois, o Rogério fotografa o meu casamento e depois o batizado dos meus filhos. Quer dizer, a história entre a família Parodi e a família Degani, graças a Deus, tem uma convivência muito boa. Depois, quando eu vou trabalhar no museu, já em 1995, como diretor de cultura, uma das primeiras pessoas com quem a gente vai conversar, o professor Luiz Soares de Camargo, com quem a gente teve o prazer de trabalhar também na instalação do museu e outras pessoas importantes também. O primeiro acervo que nós fomos atrás foi do Foto Parodi, porque se as imagens do Foto Parodi não estivessem na exposição,
a história da cidade não estaria retratada com a devida competência e com o devido respeito, né? E por aí foi, né? Todas as histórias que nós conseguimos resgatar através das imagens. Depois disso, nós fizemos também o quê? No próprio museu, nós tínhamos uma coluna Espaço Histórico na imprensa oficial, onde nós usávamos e abusávamos das imagens do acervo Foto Paródia. Essa coluna foi de 2003 a 2008, mais ou menos. Depois, a imprensa oficial muda a sua tipagem, ela é feita de uma outra forma, não tem mais fotografias, tem mais uma coisa burocrática de apresentação dos atos oficiais, então a coluna acabou parando. Mas dentro do meu trabalho também no museu, nós temos as Semanas de História, onde a primeira palestra da Semana de História, quando nós começamos, foi com o Rogério Scavone, que até fiz questão de colocar aqui, né? Na Semana de História, participaram aqui junto com a gente o Osmar Rabeck, o Marco Chaves, a Mira Sanfins e também o professor Luiz Soares de Camargo, que nos deu a ideia de fazermos uma Semana de História aqui. E a palestra do Rogério foi dentro do tema História e Imagem, as representações da cidade, sobre a importância do acervo Foto Paródia para a memória itatibense. Foi a primeira palestra, não sei se o Rogério se lembra, mas ele deu a primeira palestra na Semana de História, que muito nos envaideceu. Você vê que essa participação, essa batalha nossa é de longa data, né, Paulo? Bastante tempo. Depois, nas próprias palestras que eu desenvolvi para passar para as escolas e para alunos, para doutorandos, pós-doutorandos, mestrados, a gente sempre tinha umas palestras e essas palestras eram enriquecidas com as imagens do Foto Paródia, atendendo aí pesquisadores e outras pessoas, né? Agora, uma coisa muito interessante, nós temos uma imagem mais antiga de Itatiba, que nós encontramos quando da doação do Dr. José Bueno de Aguiar. Ele nos doou um livro do Museu Assis Chateaubriand, e nesse livro tem uma imagem da cidade, e nós, a hora que olhamos para aquela imagem, vimos que era Itatiba. Lá estava escrito, imagem de uma cidade desconhecida. E no momento que a gente olhou para a imagem, a gente já sabia que era Itatiba, só não estava ali atribuída como Itatiba. E tem uma foto do acervo Foto Paródia que foi decisiva para que nós pudéssemos comparar as duas imagens. É aquela foto que nós temos da torre da igreja olhando para a Igreja do Rosário. É uma foto antiga, deve ser da década de 40, mais ou menos, 40, 50, onde nós temos a Igreja do Rosário e, ao lado direito, o Cemitério Velho. E é exatamente a imagem que é retratada na aquarela do Miguel Dutra. Então, essa imagem, inclusive, dita pelo Sebastião Vitter, com quem a gente teve o prazer de estar no Museu Paulista, e a doutora Milko Makino, essa imagem mostra que é Itatiba. Todos os outros 22 pontos que nós elencamos caem por terra abaixo quando essa imagem é vista. Então, o acervo do Foto Paródia em registrar aquela imagem foi importantíssimo para que a gente pudesse estar declarando e atribuindo como Itatiba aquela imagem do Miguelzinho Dutra. Além disso, né, nós temos a participação em outros textos, jornais, revistas, sempre utilizando esse material riquíssimo do acervo Foto Paródia. E, por último, né, as pessoas me cobravam, você trabalha tanto com a história de Itatiba, há mais de 20 anos, quase 30 anos, por que você não escreve um livro? Eu estou escrevendo um livro, só que no YouTube. É uma forma nova de você transmitir a ideia, de você passar a ideia, de você disseminar, difundir, como o Rogério sempre gosta de usar, né, a difusão da história, difundir essa história através do quê? Através de imagens, né, através do som, através da fala, através de visitas a locais importantes, através das entrelinhas da história. A gente fala sobre a história de Itatiba e usa muitas imagens, inclusive, às vezes eu sou até chato. Rogério, preciso de matar uma imagem. Rogério, me acha isso. Rogério, preciso daquilo. E ele está sempre disposto e sempre nos auxilia com o máximo prazer.
Então, as pessoas que falavam, você precisa escrever um livro. Eu estou escrevendo. Só que não é um livro físico, por enquanto, né? Quem sabe futuramente. Mas é um livro que vai ficar no YouTube e que você pode assistir um pedacinho da história, um outro pedaço, um fato interessante, pode usar nas aulas, viu, Fabiano? Você tem autorização para usar, é público, né? Você pode usar nas aulas, né? O professor Osmar também, se precisar, pode usar de forma indiscriminada, porque é importante difundir essa história. E é muito importante nós termos esse acervo do Fotoparódia, que, além de resgatar e preservar a história, nos dá a oficialidade que nós precisamos para contar a história. Acho que eu falei demais, tá bom, por enquanto. Não falou não, Paulo. Suas palavras são sempre generosas e muito bem-vindas, né? Eu gostaria só de, mais uma vez, reforçar o objetivo dessa nossa conversa, desse bate-papo, né? É mostrar alguns usos, né? Bastante criativos, no meu modo de ver, de aproveitar o conteúdo de imagens do acervo Fotoparódia para projetos educacionais, culturais, artísticos e de comunicação, como é esse canal do YouTube do Paulo, que não deixa de ser uma ferramenta poderosa aí de comunicação. E a gente tem visto, né, isso acredito que todos compartilham essa minha impressão, hoje a tecnologia avançou muito e de uma maneira muito rápida. E a gente precisa, lógico, aproveitar essas oportunidades, né, para, enfim, aprimorar o nosso trabalho, aprimorar as nossas relações, né? Eu, por exemplo, converso com frequência com meu irmão que está em Florianópolis. Isso era inimaginável há alguns anos, né? A gente consegue fazer uma videochamada como essa que nós estamos fazendo, e com vários objetivos. Então, eu gostaria nós vamos fazer naturalmente, uma divulgação mais direcionada para professores, para educadores, para artistas, né, para que eles possam, cada um à sua maneira, né, se sentirem motivados com a história que o professor Osmar aí nos contou, com a professora Fabiana, e que o meu amigo Paulo Degani também nos partilhou aqui nesse momento de algumas formas de usar as imagens do acervo Fotoparódia. Naturalmente que existem outras e eu espero daqui a alguns meses a gente fazer uma outra conversa dessa com muito mais gente que possa ter aproveitado o conteúdo do acervo Fotoparódia, que, como eu expliquei, o Paulo e a Fabiana talvez não tenham assistido, mas eu contei para o Osmar já que hoje nós estamos transferindo todo o conteúdo das imagens para o Arquivo Público Municipal e que a partir do ano que vem é muito provável que a gente já comece o processo de digitalização e difusão dessas imagens pela internet, por mecanismo de pesquisas, como outras instituições já fazem, né? Eu agradeço mais uma vez a gentileza e a generosidade do Osmar Mantovani, da Fabiana Rodrigues e do Paulo Henrique Degani em participar... PhD também. PhD, em participar, né, desse bate-papo, e eu deixo aí agora para uma mensagem final. Primeiro o professor Osmar, por favor. Paulo, Rogério, eu só queria agradecer mais uma vez pelo convite, a companhia do Paulo, da Fabiana também, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pelo apoio que você me deu, Rogério, durante o processo de elaboração do meu livro. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu que tenho que agradecer, Osmar. Fabiana, por favor.
Eu também tenho que agradecer o Paulo, né, por ter apostado na minha ideia aí, dado força para que ela seguisse, né? Ele confiou, falou: não, vai dar certo, vai ficar um trabalho bacana, bonito, né? Eu falei: vamos lá então. O Rogério também, né, por ter me deixado fazer um pouco parte da história dele, da família dele, né, das lembranças, né, que ele tem, né, de toda a história da cidade, de tudo que ele passou com a família dele, de todas as gerações que seguiram aí até ele agora. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim, foi muito enriquecedor, porque eu também conheci, né, a foto paródia, também tirei foto lá quando eu era pequena. Eu tenho uma foto da minha mãe, que foi tirada lá quando ela fez primeira comunhão. Ela fez a primeira comunhão na matriz. Eu tenho uma foto dela que foi feita na foto paródia e uma foto do casamento dos meus avós, também, que eu até conversei com o Rogério no dia da exposição e eu falei para ele que tinha uma foto deles. Então, foi muito importante isso. Eu acho que é um trabalho que enriquece muito, não só nós, né, como professores, mas os alunos também, porque a gente consegue atingir os alunos, né, através da história, através da cultura, através de uma coisa assim que às vezes a gente acha que está esquecido, né, porque ninguém mais fala de foto. Como o Rogério falou, tem tanta tecnologia, né, que a gente tira milhares de fotos no celular, mas antigamente a gente tirava na máquina de tirar foto, tinha que revelar o filme. Então, eles têm essa lembrança lá atrás, né? Então, por que não fazer reviver de novo aquilo? Né? Deixar eles terem um contato com a foto na mão e estudar essa foto, né? Nos mínimos detalhes. Eu acho que isso foi muito legal, foi muito importante. Então, eu só tenho a agradecer vocês. Obrigado, Fabiana. Agora eu convido o Paulo aí para fazer suas considerações aí finais. Antes, obrigado, Fabiana, pelas palavras, mas não esqueça, projeto seu e dos seus alunos, tá? É isso aí, importante. Obrigado pela participação, professor Osmar, um grande abraço, né? O senhor está devendo uma visita lá para um café, né? Espero o senhor lá. E ao amigo Rogério, eu tenho até, não tenho vergonha de dizer que eu tenho alguns amigos especiais na vida, e o Rogério é um deles. Ultimamente a gente tem convivido quase que diariamente, né, trabalhando aí juntos no meu departamento, e uma coisa que nos deixou extremamente felizes foi a possibilidade de montarmos lá no Arquivo Público um estúdio de digitalização. Esse é o ponto principal, acho que um dos pontos principais para a utilização de todo o acervo, para a manutenção de todo esse acervo e para a difusão desse importante acervo com mais de 100 mil imagens do acervo Foto Paródia, para que não só Itatiba, mas que a região, o estado, o país e quiçá o mundo, porque as imagens elas vão correr o mundo, elas vão de forma muito mais clara, vão correr o mundo, e a gente vai poder transformar não só o arquivo público, o arquivo histórico de Itatiba, mas principalmente o acervo Foto Paródia, num acervo que as pessoas a nível mundial vão poder pesquisar, vão poder entender e, com isso, preservar a história de Itatiba. Eu sempre falo para o Rogério que eu acredito muito no trabalho dele, né? No trabalho da família, né? Que a gente acompanhou há bastante tempo, mas no trabalho dele. Muitas vezes um trabalho de formiguinha, né? A gente é aquela formiguinha que fica lá todo dia trabalhando e preservando. Mas que a gente sabe que futuramente isso vai trazer frutos importantes para todos os pesquisadores e as pessoas que tiverem interesse de preservar também a história de Itatiba. Parabéns, Rogério. Obrigado pela oportunidade e conte com o meu apoio sempre. E agora nós vamos encerrando esse bate-papo, né? Agradecendo mais uma vez ao professor Osmar, professora Fabiana e ao amigo Paulo Degani. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo e estamos sempre à disposição. Eu vou colocar os meus contatos, né? E só um último lembrete, né? Nós acabamos de lançar um documentário
em vídeo, né, em audiovisual, que já está disponível no YouTube, no canal Rogério Scavone, se pesquisar, acha com facilidade, que conta a história dos fotógrafos da família Parodi. É um documentário de 58 minutos, tem a participação do Paulo também como narração, tem alguns depoimentos dos fotógrafos da nossa família e bastante imagens aí do acervo que contam um pouco dessa história para que as pessoas possam se localizar quanto às cidades onde os fotógrafos trabalharam, o período em que eles trabalharam, lembrando que aqui em Itatiba nós começamos em 1907 e damos continuidade a esse trabalho até hoje. Muito obrigado a todos, espero que vocês aproveitem esse conteúdo.